Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo, Vamos Juntos Desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das Faculdades Trilógicas KEP Pacheco. Nós estamos trazendo hoje para a nossa campanha de desinversão do Brasil, né? A campanha Vamos Juntos Desinverter o Brasil. Nós estamos trazendo uma artista, uma grande artista aqui, professora da Faculdades Trilógicas KEP Pacheco, Luísa Burkinski. Bem-vinda. Obrigada. Olha, a Luísa Burkinski, ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Brás Cubas e especialização em Gestão de Conflitos pelo INPG, Instituto Nacional de Pós-Graduação, e ela é hoje arquiteta e urbanista do Instituto KEP Pacheco, de Ciência e Tecnologia, e também ela atua no gerenciamento geral de obras no Brasil durante os últimos 10 anos e mais 10 anos no exterior, em Nova York, Paris, Londres, Lisboa e Porto. Foi lá na França que você aprendeu a fazer vitrais, não é, professora Luísa? Foi lá na França que eu aprendi a fazer vitrais. Primeiro eu comecei a ver vitrais quando eu morava em Portugal. E aí eu me apaixonei pelo efeito que a luz dá através do vidro colorido. Aí eu fui me especializar, eu fui fazer um curso lá em Portugal mesmo. Depois eu fui me especializar em Paris, num curso chamado ADAC, em Paris, na área de vitrais. Fui me aprofundar no assunto. Olha, os vitrais que ela faz são maravilhosos, tem em muitos lugares do Brasil. Além disso, a professora Luísa Burkinski, ela dá aulas de vitrais na Academia de Artes KEP Pacheco, da faculdade, né, trilógica. Ela dá aula de vitrais. Vejam só, aqui tem um vídeo com muitos alunos dela aprendendo a fazer essa arte maravilhosa que é o vitral, né? Me diga uma coisa, Luísa, como que faz o vitral? Você tem que pintar o vidro, compra o vidro de uma cor, faz o desenho primeiro, como é que é isso? Existem várias técnicas, mas a primeira coisa que se faz, seja qual for o tipo de vitral, é fazer o desenho dele em tamanho natural, o tamanho que vai ser na realidade. O desenho, a pintura, aí a gente escolhe a técnica. Ou a gente compra os vidros coloridos, ou então a gente compra o vidro incolor e pinta ele. Se a gente precisa dar formato, como o rosto, a mão, os pés, aí a gente faz pintura, mas os vitrais podem ser modernos, podem ser antigos, podem ser assim, várias técnicas. O que eu uso mais para ensinar os alunos, primeiramente, é uma técnica chamada Tiffany, que é uma técnica que eu aprendi lá fora, que usa uma fita de cobre e é uma técnica bem assim manual e que o pessoal costuma gostar muito e é a mais fácil. Então é por essa que eu começo. Aí, conforme a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai se desenvolvendo na técnica também. Muito bem. Olha, aqui neste livro, Sociopatologia, professora Luísa, eu gostaria que a senhora comentasse um conceito que é trazido nesse livro. Esse livro daqui é um hino de louvor às artes, né? O Dr. KEP, neste livro, ele tem capítulos e capítulos sobre a importância da estética e da arte para a civilização. Ele fala que a arte é o fundamento da civilização, né? Então, eu gostaria de ler um trechinho aqui, que é
professora Luísa comentasse. Ele fala aqui que a vida social... Não, é outra coisa, desculpa, corrija aí. Ele diz aqui que a estética é o elemento de cura para as dificuldades psicológicas e sociais. Que a estética, a beleza inserida no mundo, irá ser o caminho para a cura da maior parte de nossos males orgânicos, sociais e espirituais. Veja só o que ele está dizendo aqui. A beleza colocada no mundo vai ajudar a curar males orgânicos, sociais e espirituais. E ele fala aqui também que o enfeiamento da sociedade, quer dizer, as cidades feias, sujas, sem estética nenhuma, que tem uma relação muito grande com o aumento assustador de todos os problemas psicológicos e sociais. Bom, você que está nos ouvindo aí, internauta, você sabe, né? Quando você vai num lugar bonito, na natureza, ou num ambiente muito bonito, num museu que tem assim muita estética, a gente se sente bem, né? E quando você está num ambiente todo desorganizado, bagunçado, sujo, a gente imediatamente se sente mal, né? Então, professora, como é que a senhora explica esse conceito aqui da saúde através da arte? Então, eu noto o seguinte, eu noto assim que muitos alunos que vêm procurar para fazer aulas de vitrais, por exemplo, são médicos, são dentistas, muitos dentro dessa área vêm nos procurar, porque eles sentem essa necessidade de um contato com o lado artístico deles e eles necessitam muito essa ligação com as artes, que é o único meio de se recuperar, porque eu penso que eles próprios notam que na medicina falta alguma coisa para recuperação do paciente. Então, eles mesmos vêm testar, então isso me chama muita atenção. Advogados também, muitos advogados vêm participar das aulas. Então, se a humanidade deseja se recuperar, necessita, em primeiro lugar, restabelecer as artes como sendo a base da existência. Até nas roupas, né? Quando a gente vai num lugar que as pessoas estão elegantes, procurando ter uma beleza no vestuário, ou quando, né? Agora, professora Luísa, a senhora é autora de um livro sobre as cidades, né? Vem muito a calhar. Como é que é o nome do livro? Cidade do Terceiro Milênio, que justamente eu apliquei a teoria do Dr. Kepp nessa cidade de Cambuquira, porque a gente notava que a cidade estava uma decadência acentuada. Os jovens nas ruas e muita consumo de drogas. E a gente introduziu vários cursos de artes, não só de vitrais, mas de piano, de dança e de pintura em azulejos. E a cidade, durante esses anos, foi se recuperando muito. E chamou muito a minha atenção esse fato, e aí eu decidi escrever esse livro para outras cidades aplicarem esse mesmo tratamento através das artes, como recuperação mesmo. O que foi feito lá? Então, foram feitos grupos para as crianças, principalmente no início, né, aulas de piano, aulas de canto, aulas de pintura em azulejos, aula de mosaicos, eu dei aula de mosaicos lá, vários outros cursos de dança, e realmente as crianças foram se recuperando, e agora eles são já adolescentes, então eles estão tomando caminhos melhores na vida deles do que como era antes da gente intervir lá, que a cidade atingiu um auge, né?
mas depois decaiu muito, foi na hora que a gente entrou. Eu notei numa das visitas que eu fiz a essa cidade de Cambuquira, fica no sul de Minas Gerais, né? Eu notei o seguinte, na primeira vez que eu fui lá, como você disse, a cidade era muito assim, abandonada, largada, as pessoas estavam assim, nervosas. E depois de muitos anos, quando eu fui lá novamente, eu soube que houve um curso de costura lá também, corte e costura, e cabeleireiro. Então, quando eu fui lá, eu achei interessante, porque eu fui num evento lá e estava cheio de gente, né? E todos bem vestidos, com o cabelo bem cortado. Então, eu falei, olha, já deu uma mudança muito grande aqui, né? Agora, me diga uma coisa, professora Luísa. No caso da arte moderna, atual, por que ela não é mais feita assim como antigamente, com preocupação com as formas estéticas e tudo? É mais assim uma coisa meio esquisita. Então, o que se fez no passado é considerado arte. O que se faz no presente é totalmente diferente. Então, a gente nota que existe algo de errado aí. O que se faz atualmente é uma descrição do que o artista vê na sociedade. Então, ele vê na sociedade a sua patologia. Então, essa é a diferença da arte que era feita antigamente para a arte de agora, que é uma arte de protesto, né? Para falar dos defeitos, da patologia, essa que é a diferença. A gente vai assim, às vezes em alguma exposição, tem uma meia pendurada assim, e dizendo que isso é arte, né? Ou então um amontoado de ferro velho assim de um lado. Mas parece que é, como você disse, uma coisa de protesto, né? De mostrar como a sociedade está decadente, né? Mas isso não é uma inversão também? Porque se o país quer se desinverter, né, ele tem que colocar, como você disse, que essa cidade ela teve um avanço muito grande com o ensino de artes, tem que ter no Brasil inteiro, né? Olha, eu sou de uma cidade, professora Luísa, que é chamada Capital da Música. É no interior de São Paulo, Tatuí, e lá nós temos um conservatório com 4.000 alunos do mundo inteiro estudando lá. E eles fazem apresentações artísticas nas praças, peças de teatro, tocam música. Então, o tempo todo tem arte na cidade. Sabe o que eu notei? Que lá, por exemplo, tem um clima. Quando a gente entra na cidade, ela tem alguma energética assim, na cidade que é muito gostoso de estar lá, né? As pessoas gostam de ir lá. Inclusive o Ayrton Senna, ele gostava de repousar lá entre uma corrida e outra. Ele tinha uma chácara lá, ele gostava porque ele saía na cidade, o pessoal falava, oi Ayrton, tudo bem? Ele se sentia em casa, né? Mas eu acho que o principal é porque lá tem essa energética da arte, né? Muita gente fazendo arte, música, teatro e tal, e isso contamina, assim, no bom sentido, o ambiente, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que foi o que aconteceu em Cambuquira, não é? Foi o que aconteceu em Cambuquira, que parece que antigamente se mostrava mais a beleza, escondendo um pouco da verdade. E agora só existe a doença ocultando a beleza, certo? E a arte do futuro vai ter que ter os dois, né? A arte do futuro vai ter que ter os dois. Os alunos chegam lá falando para a gente assim, a beleza é relativa, professora. Ela pode ser bonita para mim e feia para você, mas isso não é uma frase invertida. Essa é uma frase invertida. A beleza não é relativa, ela é ou feia ou ela é bonita, não tem...
essa diferença entre bonita para um e bonita e feia para outro. Um dia um aluno me falou isso, que é relativo. Eu falei assim, mas na hora que você vai escolher uma companheira, né, você sabe muito bem, você vai escolher uma pessoa agradável, você não vai escolher uma pessoa desagradável. Você sabe muito bem o que é agradável e o que não é, né? O que é belo e o que não é. A pessoa sabe, está na essência dela. Agora, professor, eu queria fazer uma pergunta aqui. Não, uma pergunta não. Continuando o que você disse sobre Cambuquira, eu fiz uma reportagem uma vez naquela cidade e o chefe da polícia de lá me disse que durante uma semana que houve arte na cidade, apresentações artísticas lá, que foi organizado pela nossa faculdade, né? Ele disse que a violência, não teve violência nenhuma na cidade. O povo estava todo lá assistindo às artes, os jovens, tudo, não teve nada. Ele até agradeceu de ter feito isso, né? Da faculdade ter feito isso. Então, isso é a prova, né, de que precisa, não é, para ajudar o nosso país a se desenvolver, a se equilibrar, nós precisamos da arte, você não acha? Acho, então. As atividades aqui são muito científicas. Então, na prática, nesses anos todos, cientificamente a gente viu que resultou, que deu um resultado positivo lá na cidade. Então, isso é o que é mais importante, é isso. Não é blá, blá, blá para cá, blá, blá, blá para lá, e a coisa não sai do papel, não sai do... Ali foi uma coisa prática mesmo, científica, que a cidade teve uma recuperação incrível. Quer dizer, ela é um modelo, né, para outras cidades. Quer dizer, os nossos governantes aqui que estão vendo o programa precisam pensar nisso, em colocar a arte, né, em tudo que é cidade do país, né? Colocar escolas de música, né? Olha, diz que quando uma pessoa está aprendendo música, não é, professor Luiz? Ela está aprendendo um instrumento, esquece da vida, ela nunca vai pensar em crime, em nada. Ela quer se desenvolver naquilo, né? Isso é até sabido, né? A pessoa sai desse mundo dos problemas, da introspecção, para poder olhar, ver o outro lado, para poder entrar no lado mais espiritual mesmo. Certo? E, por exemplo, eu até soube de um caso, né, de um homem que começou a ensinar música numa cidade muito violenta e que os jovens se engajavam na violência também, né? E aí os jovens começaram a sair desse ambiente violento, começaram a se interessar por tocar flauta, tocar sanfona, tocar violão, e não queriam mais saber de violência, de nada disso, né? Até incomodou bastante os que gostam de violência, né? Mas é muito interessante isso. Então, se nós ensinarmos as crianças... e agora tem uma outra coisa. Você escreveu esse livro da cidade, né? Então, a cidade também precisa se tornar bonita, né? Não é só fazer prédio de qualquer jeito, temos que pôr estética na cidade, né? E como que faz isso, hein, professora Luísa? Tem que consultar bons profissionais, né, para poder... E que tenham essa visão, de que o lado artístico é extremamente importante. Esse é, a meu ver, o que é necessário fazer. Eu tenho um exemplo interessante para dar, sabe, professor Ortiz? Eu estive na Suécia agora, há pouco tempo, e eu soube que estavam fazendo muitas pinturas murais lá e pichando as paredes, né?
E aí veio um artista brasileiro, inclusive, o Cobra pintou lá na cidade da Suécia o Alfred Nobel. E aí mudou o sentido da cidade com a visão que eles tinham sobre a pichação, né? Porque o Cobra fez uma pintura como só que não é uma pichação, ele fez uma pintura do Nobel. Então, a cidade toda começou a ver a pintura mural artística das ruas como uma coisa bonita e que transformou a cidade da Suécia, que já é bonita, né? Que já era bonita mesmo, mas que estava descambando para um lado da pichação e que tomou o rumo certo agora, com esse artista brasileiro. Eu achei interessante. Esse Cobra é maravilhoso, não? Todos os painéis, tem painéis dele aqui na Faria Lima, na Paulista, em todo lugar de São Paulo, que alegra a cidade, né? Ele põe muita cor, não é? Sim. É uma arte meio que moderna, mas ao mesmo tempo clássica. Não dá para definir, é uma criação dele, né? É uma criação dele, onde ele coloca colorido dentro de uma figura de uma pessoa, por exemplo, ele coloca todo o colorido lá, transformando uma visão de painel, assim, que ele fez própria dele, né? Própria dele. Aqui na estação Vila Olímpia de São Paulo tem um painel que ele fez assim um barco enorme, um rio, e os barqueiros dentro, assim, com os remos e tudo, dentro daquele estilo dele. Nossa, você para ali para ver aquilo, fica 15 minutos olhando, é uma coisa maravilhosa, né? E é baixo assim, não é no prédio, é numa altura normal, né? Então, e também aquelas arquiteturas, né? Por exemplo, o Teatro Municipal, Palácio da Justiça, Catedral da Sé, né? Vai comparar com prédios modernos, né? O que você acha, professor Luiz? Não tem nenhuma comparação, que às vezes a gente não... Tem muita gente que, principalmente os mais jovens, eles andam pelas ruas, eles não notam essa beleza que tem na cidade, na nossa cidade mesmo. Entra dentro de uma igreja, do Teatro Municipal, a pessoa não nota, né, aqueles maravilhosos vitrais que tem lá. Então, é uma questão de visão mesmo, de abrir os olhos para ver o que tem de bonito. Olha, quando eu ando pelo centro da cidade, eu vejo aqueles prédios com mármore, com ornamentos, né? Não é uma coisa reta, que nem uma caixa de fósforo, né? Nossa, a gente dá um bem-estar, até aconselhar quem nos está ouvindo, um dia anda pelo centro olhando os prédios bonitos, vocês vão ficar encantados, né? E os prédios atuais, eles são funcionais, né? Eles desprezaram a parte estética, parece, né? Parece prédios caindo, parece que o prédio está caindo, né? Exatamente. E aqueles prédios fechados também, é só para proteger a calefação, então fica aquela torre de vidro que você não enxerga mais nada de dentro, nenhuma beleza, nada, né? Sim, isso me remete assim ao pensamento de que as cidades, muitas estão perdendo a alma mesmo delas, né? Estão perdendo a alma, perdendo aquela beleza que tem no interior da alma da cidade mesmo. Então, eu acho que esse caminho não está sendo bom. Isso é mundial, né? É mundial. Não é só aqui ou ali. Eu estava vendo aí sobre uma cidade do Nordeste que é considerada uma cidade pequena, né, do interior, considerada a cidade mais limpa do Brasil. E Curitiba é considerada a capital mais limpa, né? Mas essa cidade, o que houve? O prefeito obrigou todos os moradores a pintar a casa.
na frente, sabe? Tinha que ser pintada. Mas isso vem desde o tempo, assim, de 200 anos atrás, e seguiu, né? E limpar a sua calçada e não deixar sujeira na rua. Eu sei que a cidade é um brinco. É assim, só de ver no vídeo a gente já se sente bem. Imagine passeando por ela, né? Isso é uma coisa que não é muito bem pensada assim, pelos administradores. Acho que é só fazer uma coisa útil, né? Mas a beleza parece que é a coisa mais útil que existe, não é, professora? É a coisa mais importante que tem. E não é preciso ser artista para poder conviver com a arte, é preciso apreciar, é preciso querer estar perto, ou aprender também, mais bacana ainda, mas não precisa ser um artista para poder você ter essa ligação com as artes, mas basta você apreciar e querer estar perto, né? Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, eu agradeço muito a sua participação e eu gostaria que você desse uma mensagem final, né? O que fazer para desinverter o nosso país? Então, se ligar às artes, principalmente se ligar às artes, se ligar ao próprio interior, para poder ver as dificuldades que tem, as coisas bonitas que tem também, e procurar sempre ter essa filosofia assim de vida de estar do lado do belo, estar próximo do que é bonito, verdadeiro. É isso. Então, nós ouvimos aqui a professora Luísa Burkinski, muito obrigado pela entrevista, e vamos colocar beleza na vida, né, gente? Em toda parte. Isso é o que vai curar a sociedade. Então, até a próxima. Até a próxima.